avançamos na parte, então, do orçamento. Portanto, nós vamos a ver agora pegando no orçamento que vocês já têm para executar os vossos projetos, olhar mais em detalhe quanto a algumas questões muito importantes que têm a ver com a elegibilidade dos custos e que se prendem com as regras de nacionalidade e de origem, que já vamos falar, o tipo de custos que são elegíveis ou que nós não... Elegíveis quer dizer que nós podemos realizar ou que não podemos realizar. Como é que o orçamento se encontra distribuído entre custos diretos, indiretos e imprevistos, e fazer uma última menção muito breve às contribuições em espécie, porque já sabemos que, no vosso caso, não são sequer utilizadas. E depois fazeremos um exercício antes do intervalo. Eu gostaria, no entanto, se fosse possível, que algum de vocês se voluntariasse para nos apresentar o orçamento do respectivo projeto. Seria interessante, sem prejuízo de eu vos mostrar um modelo de orçamento Excel, o formato e como é que se encontra distribuído, que num determinado momento algum de vocês fizesse essa partilha de ecrã. Eu não queria eu fazer isso porque seria um abuso completo e os dados não me pertencem, é preciso que vocês façam isso. Se alguém quiser, até pode já dar conta disso no bate-papo e ficávamos já... No fundo, o objetivo era apresentar e dizer como é que organizou o orçamento, preocupações que teve na forma de distribuição das rúbricas e se houver alguma dúvida pertinente que queira ainda agora, mesmo já com o orçamento assinado, o contrato assinado, esclarecer, seria uma oportunidade para o fazer. Em todo caso, se me permitem, avançávamos, em primeiro lugar, com alguma teoria antes de vermos estes exemplos concretos de orçamento. Eu não sei se vocês têm noção todos do que é que nós entendemos por regra da nacionalidade. Alguém pode explicar, uma linguagem clara, o que é esta regra que se aplica, que é tão importante para os projetos financiados pela União Europeia? A definição não está aqui. O que é a regra da nacionalidade? Alguém quer explicar? Vou ter que continuar. Em todo caso, aqui o José Andrade Zezito fez um esclarecimento. Queria dizer que a regra da nacionalidade a programa contrata possíveis fornecedores no país onde se aplica o projeto. José Andrade, eu pedi-lhe só um esclarecimento, ou seja, contrata possíveis fornecedores no país. Está-me a dizer que eu, se tiver um projeto em Cabo Verde, só posso contratar serviços ou obras em empresas cabo-verdianas? É isso que quer dizer? O seu colega José Andrade Zezito, naquela pergunta que eu fiz, diz que, no fundo, a regra de nacionalidade tem como consequência o facto de vocês estarem limitados à contratação de empresas cabo-verdianas na execução de vossos projetos, com empresas para vos prestarem serviços ou bens. A minha pergunta é, a vocês todos, é se isto é assim, se não é, se querem complementar. A regra de nacionalidade, como a própria expressão sugere, estabelece a lista de países onde, no quadro de um projeto financiado pela União Europeia, onde se pode fazer aquisições de bens e serviços. Países elegíveis e países que tudo que está de fora são países elegíveis. Exatamente. No caso concreto de um projeto a ser executado em Cabo, um projeto financiado a uma entidade cabo-verdiana, todos os países da União Europeia, há uma lista de países que sabemos que não podemos. Sim. Podemos fazer aquisições tanto em Cabo Verde como, por exemplo, a nível dos países membros da União Europeia. Sim. Por exemplo, não podemos adquirir bens e serviços nos Estados Unidos, na China. Sim. Sim. Uma viatura. Sim. Sim.
Quer dizer, limita... Sim, eu percebi. Está limitado por uma lista. Sim. Sim, está limitado por uma lista. Muito bem, que vai além digamos, das empresas cabo-verdianas. Pronto. É efetivamente assim. E eu, entretanto, vou só ler os comentários adicionais que me foram prestados aqui. É interessante que isto explotou alguns comentários interessantes e que vão servir de pretexto para a minha explicação a seguir. Por exemplo, a Odeta diz não, ou seja, não é verdade que só fornecedores cabo-verdianos possam ser contratados. Bom, há aqui muitas ideias que têm que ser clarificadas sob pena de cometermos um erro, que é, efetivamente, contratarmos ou um perito individual ou uma empresa que seja inelegível à luz das regras do PRAG. E à luz da tal lista a que o Mário fez referência e que eu vou já mostrar-vos a seguir. Mas antes de mostrar a lista, eu quero dizer o seguinte. Por cada instrumento financeiro, o FED, por um lado, as linhas da sociedade civil, que são linhas temáticas da União Europeia, o instrumento dos direitos humanos, por exemplo, têm regras de elegibilidade que são diferentes de fonte de financiamento para fonte de financiamento. Portanto, em primeiro lugar, temos que ver qual é o instrumento financeiro que nós estamos a utilizar e olhar para a lista que eu já vos vou mostrar a seguir. Então, se calhar, entretanto, enquanto eu falo, vou-vos mostrando. E essa lista também se aplica às questões da origem, como vamos ver a seguir. Vamos outra vez à DEFCO, o website, como estão aqui a ver, e vamos então lá procurar o PRAG e ver então onde é que eu encontro essa tal lista que estamos aqui a falar. E, portanto, lembram-se, íamos aqui ao funding, que é o financiamento, depois no funding tínhamos aqui, estou à procura de financiamento, estou a gerir um contrato, é do lado direito, e aqui é que íamos encontrar então o tal guia prático, o PRAG, e no guia prático escolhíamos em português e tínhamos estes anexos todos aqui, e esta lista que estou a falar está aqui nos anexos gerais, ok? Então, é esta lista que diz elegibilidade para os programas 2014-2020. Portanto, que será válido ao longo de toda a execução do vosso projeto, mesmo que vá além... Espera aí, calma, não quero dizer um erro, por acaso não é verdade. É preciso ter algum cuidado, porque no final de 2000, porque as regras de elegibilidade são imediatamente aplicáveis aos projetos em curso. Portanto, atenção, por acaso é um alerta que eu me estou a fazer a mim próprio neste momento, ter atenção a esta lista que pode efetivamente vir a ser atualizada por alguma razão no final do ano e poderem vocês ter que seguir, embora eu admita que não deva mudar no vosso caso em particular, até por uma questão de segurança jurídica, mas pode acontecer que haja ligeiras alterações à lista que vos vou mostrar. Mas vamos lá ver então que lista afinal é essa. E portanto, sendo esta lista que aqui está, vocês têm que olhar para esta lista e olhar para estas alíneas que no fundo definem a nacionalidade das empresas e dos vossos prestadores de serviço, mesmo individuais. Eu tenho que esclarecer aquilo que a Susana... Eu sei o que é que a Susana quer dizer, mas há que ter vou ter que fazer esse esclarecimento depois, face ao comentário da Susana, relativamente aos prestadores de serviços individuais. Esta lista também é aplicável a prestadores de serviços individuais se eu os contratar diretamente e não através de uma empresa. Ou seja, se eu quiser contratar um perito, como estava a dizer, para me fazer um estudo, e ele é a pessoa que eu estou a contratar diretamente e não uma empresa que, por sua vez, me apresenta peritos individuais para me prestar um serviço qualquer, então esse perito individual que eu estou a contratar diretamente tem que obedecer esta lista de elegibilidade. Atenção, da nacionalidade. A lista da nacionalidade que aqui está e que eu vou explicar, para peritos individuais ou prestadores de serviços individuais, apenas não se aplica se a empresa que eu estou a contratar e que tem que ser elegível, portanto tem que ser um país da União Europeia, uma empresa cabo-verdiana ou por aí adiante, essa empresa tem que ser elegível. Agora, se ela subcontratar peritos individuais, aí sim a lista não se aplica. Portanto, essa empresa elegível pode contratar um perito
sei lá, por exemplo, chinês, desculpem dar o exemplo, que é o exemplo mais confortável, que eu tenho a certeza que não seria elegível, por exemplo, poderiam fazer porque é subcontratado, faço-me entender. Mas se fosse uma contratação direta a um perito individual, atenção, Susana, temos que obedecer esta lista e não podemos deixar de respeitar esta lista. E esta lista, não sei se ficou claro, Susana, se houver algum esclarecimento quanto à questão dos peritos individuais. Só para clarificar, Sim. Uma empresa cabo-verdiana pode subcontratar um perito chinês para a realização de um determinado serviço. Absolutamente, é isso. Mas será que uma empresa cabo-verdiana pode subcontratar uma empresa chinesa para... É a subcontratação. Não, aí não. Acho que não. Não, aí não. A subcontratação de uma outra pessoa coletiva continua a ter que acontecer. É só, digamos, a contratação de peritos individuais, não é, que nós chamamos dos consultores individuais, por uma empresa cabo-verdiana, aí podem ser de qualquer nacionalidade. Mas se houvesse uma subcontratação de uma outra empresa, a empresa subcontratada também tem que obedecer à regra da nacionalidade. Ok? Pronto, já estamos a complicar e ainda não explicamos totalmente. Em primeiro lugar, portanto, nacionalidade. Quando se fala de empresas, como é que eu sei que uma empresa é nacional de Cabo Verde? A empresa não tem passaporte? Qual é o passaporte da empresa? Registro. É um registro. É um registro. Pequena, média ou grande empresa, eu estou a dizer pequena, mesmo que seja um pequeno contrato, 5 mil, 3 mil, 2 mil euros ou menos, não se esqueçam, é imperioso que vocês peçam o registro da empresa. É um elemento que os auditores vão pedir para verificar se vocês cumpriram o critério da nacionalidade. O critério da nacionalidade tem que se verificar independentemente do valor da aquisição. Faço-me entender? Portanto, cuidado com isso, é um aspecto muito importante. Eu sei que é uma maçada ter que pedir isso às empresas, mas pronto, as empresas têm que fornecer algum elemento que é o registro, não é? No caso de Cabo Verde. E, portanto, qual é esta lista? No caso do vosso instrumento, são empresas, portanto, só podemos ter empresas dos atuais 27, já não são sequer 28, isto prende-se com a questão do Brexit. Atenção, as empresas britânicas já não são elegíveis, ok? Muito cuidado. Depois, beneficiários do IPA 2, que é um instrumento que tem, por exemplo, a Turquia como beneficiário. Portanto, quaisquer países, empresas registradas nesses países, designadamente a Turquia, está aqui identificado no apêndice 2, se quiserem ir lá. Então, eu estou a falar da Turquia, estou a imaginar que em Cabo Verde não vão comprar nada do Montenegro ou da Bósnia e Herzegovina, mas a Turquia é um fornecedor importante de equipamentos e de máquinas, por exemplo. Por que não? Pode perfeitamente acontecer num projeto terem que recorrer a uma empresa turca. Por exemplo, empresas do espaço económico europeu. Eu clico aqui, o que é isso? São empresas de países que fazem parte de uma mesma zona de comércio livre que a União Europeia, mas que não são membros da União Europeia. Estamos a falar da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega. Portanto, empresas norueguesas são elegíveis. Depois temos algo muito interessante, que é países e territórios em desenvolvimento, incluídas na lista de beneficiários da ajuda pública ao desenvolvimento do CAD, da OCDE, que não sejam membros do G20. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Como sabem, existe uma organização chamada OCDE, que tem sede em Paris, que tem um comitê chamado Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, onde estão representados uma série de países, membros da OCDE, países doadores por excelência. E estes países também, de acordo com critérios das próprias Nações Unidas, desenvolveram uma divisão do mundo, dos países em desenvolvimento, nestas 4 categorias. Países menos desenvolvidos, outros países de baixo rendimento, países e territórios de rendimento médio e inferior e médio e superior. Ok? E já agora, pergunto a vocês, onde é que se encaixa Cabo Verde neste momento, nestas categorias? Alguém sabe? É um país menos desenvolvido? Apêndice 4. Não é. Cabo Verde não é um país menos desenvolvido. Ok? É um outro país de baixo rendimento? Zimbábue e Coreia do Norte? Não é. É um país e território de rendimento médio inferior? É. Yes. Estão a ver? É sim, senhora.
mas já é um país de rendimento médio, ok? Aliás, aquilo que eu ouvi falar de Cabo Verde é que vocês são vítimas do vosso próprio sucesso e pelo facto de já não serem países menos avançados ou de baixo rendimento, isso tem consequências designadamente ao nível do financiamento das organizações multilaterais e do FMI, porque, enfim, as condições são um bocadinho mais exigentes, como é evidente, com países já de rendimento médio, mesmo que seja inferior neste caso, estão a perceber? Portanto, Cabo Verde, entre muitos outros, é um país desta lista. Cabo Verde, de qualquer forma, é um país da África, Caribe, desculpem, aqui não estamos a falar da África, Caribe e Pacífico, atenção, porque isto não é o FED, este é outro instrumento, é um instrumento que é aplicável aos vossos convites, atenção. Portanto, o facto de ser um país ACP aqui não é relevante. O que é relevante é que Cabo Verde, por exemplo, além do país ser país beneficiário, é um país de rendimento médio inferior, portanto as empresas cabo-verdianas podem participar. E diz assim, e portanto todos os outros países que estão aqui, do Myanmar até o Bangladesh, até, sei lá, a Bolívia, teoricamente empresas destes países poderiam participar. Mas vocês pensam, espera aí, se calhar a China é um país de rendimento médio superior ou inferior. Vamos ver se é. Está aqui. Nós normalmente pomos a China como uma superpotência. Mas ainda é, de acordo com estas classificações, um país de renda média superior. Liliana, eu sei que me mandou uma mensagem agora com uma pergunta. Não me deixe passar sem responder essa pergunta. Eu estou só aqui a terminar a minha explicação. E, portanto, vocês diriam, bom, é rendimento médio superior, eu posso contratar empresas chinesas. Eu falar chinês porque, atenção, por uma razão muito prática, todo o mundo compra, muita gente anda a comprar coisas, naturalmente, fornecimentos, mas aqui na verdade, o interesse era dizer se eu posso contratar uma empresa chinesa para algo que eu tenha que fazer, que é o que andamos todos a fazer, em bom rigor, não é? Em muitos projetos, pequena, média ou grande dimensão. E vocês diriam, Tiago, está aqui a porta aberta, escancarada para a China poder participar. Só que há uma exceção. Tudo aquilo que eu vos disse só é concretizável se esse país menos desenvolvido, baixo rendimento médio inferior ou superior, não for membro de um grupo chamado Grupo G20. Ora, o Grupo G20 é um grupo de economias de transição, não é? Como que incluem a Índia, a Indonésia, a Argentina, o Brasil, a China, o México e a África do Sul. E, portanto, países destas potências, incluindo a China, não são elegíveis para o vosso instrumento. Vocês não podem comprar nada de uma empresa indiana, uma empresa indonésia, argentina, brasileira, chinesa, mexicana ou da África do Sul. A não ser que, excepcionalmente, já vamos lá ver, mas isso há sempre exceções, por alguma razão específica, do ponto de vista técnico, era aquele produto, era aquela empresa e aquele fornecedor que vocês tinham que contratar. Mas isso são exceções. Por regra, não o podem fazer. Atenção. Portanto, são muitos países, desde que esses países não façam parte deste grupo G20. E depois, também empresas dos países e territórios ultramarinos, portanto, aquelas ilhas, como já vos falei, do Pacífico e das Caraíbas, duvido que participem num projeto, quem sabe, mas não duvido, em Cabo Verde. Mas a última é particularmente interessante. Diz assim, os Estados-membros da OCDE são também elegíveis quando os contratos são executados exclusivamente num país menos desenvolvido ou num país pobre altamente endividado. Ok? Ora bem, isto queria dizer que se Cabo Verde fosse um país menos desenvolvido ou um país pobre altamente endividado, que eu acho que menos desenvolvido não é, nem é altamente endividado, não é? Não está aqui na nota de rodapé número 4. Nesse caso, se fosse uma coisa ou outra, como é o caso de todos os mais PALOP, devo dizer, da Guiné a Moçambique, a São Tomé, a Angola, são países ou uma coisa ou outra, ok? Cabo Verde é a única exceção. Está, uma vez mais, castigado pelo seu bom comportamento. Qual é a consequência disto? Quer dizer que vocês não podem comprar produtos, ou desculpem, não podem contratar empresas
de países como os Estados Unidos, o Canadá, a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália, que são países dos Estados-membros da OCDE, ok? Para além de muitos deles que são, como Portugal, membros da União Europeia. Curiosamente agora acho que há um país da América, acho que é a Colômbia, não é? Que acabou de se juntar curiosamente à OCDE. E, portanto, no vosso caso, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente porque dá muito jeito de poder contratar a uma empresa americana, como é evidente, ou a alguns produtos em particular, alguns serviços, ou a empresa canadiana, ou japonesa, está tudo fora, ok? Estamos a falar da empresa. Atenção, regra da nacionalidade é que empresa é que eu posso contratar? Eu não estou a falar que a origem dos produtos que eu vou comprar. Isso é a regra da origem, que é outra coisa que vamos ver a seguir, ok? Portanto, no vosso caso é esta a lista. Resumindo e concluindo, vocês estão a gerir subvenções, querem contratar que alguém vos faça a venda de um serviço ou um fornecimento, só podem comprar dos 27, já não são 28, atenção, não podem comprar ao Reino Unido, podem comprar à Turquia, por exemplo, podem comprar à Noruega, ao Liechtenstein e não sei o quê. Depois podem comprar uma série de países menos desenvolvidos, de rendimento médio inferior, superior, com exceção da Índia, China, África do Sul, etc., que são fornecedores importantes também. Podem comprar a ilhas do Pacífico e das Caraíbas e não podem comprar a empresas estabelecidas em Estados-membros da OCDE. Portanto, o vosso leque é um bocadinho mais reduzido, embora eu admita, e agora são vocês que me vão confirmar, que a esmagadora maioria dos serviços são prestados por empresas cabo-verdianas ou europeias. Compete a vós contrariar aquilo que estou a dizer. Pode até haver outras empresas. Se alguém quiser dizer, não, olha que no nosso caso estamos a contratar... pronto. Agora, a Liliana, se me permitem, faz uma pergunta que tem a ver com... Ela faz em privado, certamente foi por... Claro que queria partilhar com o grupo, não há aqui nada secreto, é, Tiago, uma dúvida. Essa regra de elegibilidade deve ser aplicada mesmo para uma compra insignificante, como um carimbo? O registro da empresa tem a ver com onde a empresa foi registada? Uma empresa que seja registada em Cabo Verde, mesmo que o dono seja um chinês, é considerada uma empresa cabo-verdiana? Ora, 3 excelentes perguntas, Liliana. A primeira, eu acho que já respondi, ou seja, a compra de um carimbo é um bem. Eu aí não estou preocupado com... Eu tenho que ter 2 preocupações. É a nacionalidade da empresa, onde está registada, e, portanto, isso já responde à sua questão, não é? Onde está essa empresa registada é a nacionalidade. A origem do bem é outra coisa, ok? É onde é que o bem sofreu a última alteração, como nós dizemos, economicamente justificada. Mas há aqui uma questão quanto aos bens que eu alertei já. A regra da origem para vocês não tem virtualmente importância nenhuma. Porquê? E eu aí mato logo a questão da origem. Porque a regra da origem só se aplica, ou seja, era a regra que nos obrigaria a comprar produtos made in, fabricados nesta lista de países que acabei de vos descrever para as empresas que vocês podem contratar, só é aplicável para compras de valor superior a 100 mil euros por fatura. Ora, que eu tenha conhecimento, vocês não vão comprar nada de valor superior a 100 mil euros por fatura e, portanto, como fazem todas as vossas compras, incluindo, evidentemente, o carimbo, mas pode ser o carro ou a mota, fica abaixo dos 100 mil euros, a regra de origem não se vos aplica. Portanto, vocês podem comprar chinês, indiano, sul-africano, mexicano, etc. Portanto, ficam com menos um problema. No que diz respeito à origem dos bens, não, a regra só se aplica para compras mais de 100 mil euros, que fique claro. Agora, a preocupação contra a nacionalidade, aí é que sim mantém-se. E, portanto, tem que pedir o registro da empresa. Já agora, antes de Liliana responder à sua última questão, há aqui um esclarecimento que a Miranda, aliás, me fez, e é verdade, que é, por enquanto, eu estava a dizer que o Reino Unido não é elegível, por enquanto, Miranda, corrija-me, pelo menos até ao final deste ano, que estamos nesta fase de transição, de saída do Reino Unido da União Europeia, as empresas do Reino Unido
ainda são elegíveis por enquanto, pelo menos até ao final do ano, não é? Porque estamos na fase de negociação. Depois vamos ver, mas provavelmente não é? Mas... E é isso, acho que é importante saber que o Brexit, normalmente, o acordo de negociação que temos é que até o fim da período de transição não há nada que mude. A fim da período de transição é dezembro de 2020, mas uma extensão pode ser aprovada também. Se há uma extensão, claro que vai continuar assim. Depois do fim, eles vão continuar os implementing partners que já têm contrato. Continuam. Vão continuar. Uhum. E há regras também diferentes se é um contractor ou uma subvenção. Para a subvenção, a particularidade é que a elegibilidade deve ficar toda a duração da subvenção, que não é o caso do contrato. Quando assino o contrato de serviço é diferente, só significa que o maior impacto do Brexit vai ser depois do 31 de dezembro e talvez, não, depende se vamos ter ou não uma extensão, que é ainda muito possível. Claro. E para os grantees, aquele que recebe uma subvenção, este vai acabar desde o momento que sai normalmente. Ok. Pronto, obrigado pelo esclarecimento. Portanto, temos aí a elegibilidade das ONGs britânicas poderem concorrer, é uma coisa, e a outra é, eu diria, no interior dos vossos contratos, se podem ou não comprar de uma empresa britânica. Portanto, estamos no fundo a aguardar, estamos num momento de transição, pelo menos até ao final do ano, a União Europeia, como sabem, está em negociações com o Reino Unido. Eu já não sei se o Reino Unido está em negociações com a União Europeia, porque aparentemente tem feito muito pouco para contribuir para que haja um entendimento final sobre todas estas matérias. Há um conjunto gigantesco de questões que têm que ser discutidas. Pode acontecer serem com acordo e continuarem a ser elegíveis, efetivamente, ou não, e portanto haver uma saída em que deixem de poder não só candidatarem-se às subvenções, como também vocês poderem deixar de os contratar como empresas no interior do vosso projeto. Portanto, por enquanto, mantém-se tudo como está. Este seria, de qualquer maneira, se a saída se fez sem acordo, eu tenho certeza que este anexo vai ter uma modificação para incluir este elemento de maneira clara. Claro, ok, pronto. Obrigado, Miranda. E buscando uma outra pergunta, uma última pergunta da Liliana. Portanto, primeiro, repito, a origem de bens é o sítio onde eles são fabricados, e aí já sabem que até 100 mil euros podem comprar de qualquer parte do mundo, incluindo a Coreia do Norte. E mais de 100 mil euros aí têm que respeitar esta lista de países. Registro da empresa é, de facto, o lugar onde a empresa foi registada, Cabo Verde. E a última pergunta da Liliana, que é muito interessante, é uma empresa que seja registada em Cabo Verde, se tiver um dono chinês ou sócio de acionistas chineses, a empresa continua a ser cabo-verdiana para efeitos de elegibilidade? É essa a pergunta. E eu relanço essa pergunta para o plenário. O que é que vocês acham? A empresa está registada... Sim. O que importa é o registro, não é? Estão todos de acordo? Eu, Mário Muniz, cabo-verdiano, posso ter uma empresa em Portugal. Registada em Portugal, a empresa... Sim. É uma empresa portuguesa, não é? Eu percebo, mas Mário, entre Portugal e Cabo Verde, ambos seriam elegíveis, não é? Mas se o acionista, se fosse um chinês, acionista a 100% de uma empresa cabo-verdiana registada no registro comercial de Cabo Verde. Esta empresa está registada em Cabo Verde. É elegível, apesar do acionista ser chinês? Se a empresa está registrada em Cabo Verde, Sim, paga imposto em Cabo Verde, é uma empresa cabo-verdiana. Sim. O capital que é... O capital não tem dono, não é como costuma dizer. O dinheiro não tem dono. É isso mesmo. Portanto, resumindo e concluindo, a empresa é cabo-verdiana, como é evidente. E, portanto, é elegível. Agora,
eu não acho que os chineses estejam propriamente interessados em andar à procura deste tipo de trabalho, eles têm os seus próprios negócios noutra dimensão. Mas imaginem que uma empresa chinesa constitui uma empresa só para concorrer ao vosso projeto, não é? E que não tinha qualquer ligação a Cabo Verde, ok? Anterior. E que nem sequer tem lá ninguém em Cabo Verde. Limitou-se a registrar a empresa para poder prestar estes serviços. Essa já é uma outra questão, atenção. E aí são cuidados que nós podemos ter que ter, porque nós também gostaríamos, até no desenho na nossa seleção das empresas que tenham alguma ligação, que conheçam o país e que tenham já algum track record, não é? Digamos, no país. Mas isso já nos levava para uma questão que veremos hoje à tarde, que tem a ver com os concursos no interior, das contratações no interior dos vossos contratos. Eu não quero complexificar. Para já, que fique muito claro, uma coisa é a regra de nacionalidade, que se vê com base no registro comercial, independentemente de quem sejam os sócios acionistas. No caso de Cabo Verde é registro comercial, mas há outros países, por exemplo, no Reino Unido, é uma coisa chamada Certificate of Incorporation. Não é exatamente a mesma coisa que o registro comercial, é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, o modelo não pode mudar, evidentemente, de acordo com o país, mas temos que ter a prova da nacionalidade. Quanto à origem de um bem, eu sei que vocês não vão comprar bens de valor superior a 100 mil euros. Pelo que eu tenho indicação, nenhum de vocês o vai fazer, pelo menos neste concurso, nestes contratos. Mas imaginem que algum de vocês tinha que fazer a compra, por exemplo, e instalação de uma central fotovoltaica numa das ilhas. É uma aquisição, já são 700, 800 mil euros, se calhar. Eu estou-vos a falar do orçamento, um orçamento particular que eu conheço e que tenho em cabeça. Depende da dimensão da central. Mais de 100 mil euros, certamente. Como é que eu sei e faço prova que esse bem é elegível, de acordo com esta lista? Que não estou a comprar um produto made in China. Agora, a pergunta é para vocês. Onde é que eu encontro essa prova? Nos serviços aduaneiros. Certificado de origem. De origem. Exatamente. Sim, certificado de origem. E o certificado de origem é um documento oficial que atesta a origem de um bem, não é? Este bem foi fabricado, é origem tal. E quem é que emite esse certificado de origem? Serviço de fronteiras, aduana, serviço aduaneiro. Aduaneiros, sim, é uma hipótese, não é a única. Fornecedor? O fornecedor não. O fornecedor não, atenção, o fornecedor, cuidado com isso, porque o próprio fornecedor não seria imparcial. E não era um documento, eu não posso confiar, tem que ser uma entidade imparcial, independente, a atestar a origem do bem. O fornecedor quer vender o bem de qualquer forma. Mas é o que normalmente nos envia, o certificado de origem, que é feito por quem fornece ou quem fabrica o bem. Sim, mas atenção, tipicamente devia ser uma entidade independente a fazê-lo. O fornecedor, ele próprio, não é ele que garante, ou não devia ser ele que garante a origem do bem. Devia ser ou uma entidade aduaneira, ou uma câmara de comércio, por exemplo, ou outra entidade que não o próprio. Atenção, estou a chamar a atenção porque deveríamos evitar, tanto quanto possível, confiar na declaração de origem do próprio fornecedor, porque esse não é totalmente imparcial. O Praga, o guia prático, menciona como potenciais fontes de informação as câmaras de comércio ou as entidades aduaneiras. Ok? Hermínia, não sei se... Portanto, no vosso caso estás a dizer que... Sim, não temos, mas é raríssimo termos. Tivemos há muitos anos e foi-nos atribuído um certificado mesmo no concurso e na altura foi... É claro. Vamos lá ver. Esse certificado é-nos fornecido pelo fornecedor, mas o certificado não é assinado, não é emitido pelo fornecedor. Sim, mas é eles isso. Fornecem na candidatura Sim, sem dúvida. É isso. Mas não são eles, porque senão estavam a fazer batota, não é? Ou corríamos o risco de fazerem batota, não é? E declararem como elegível um bem que não seria, não é? Portanto, temos que ter uma entidade independente e eles depois no processo de candidatura fazem-nos prova disso. Mas é o que me dizes. Mesmo vocês, enfim, com tantos projetos que já fizeram, uma ou duas vezes terão feito esse pedido. Portanto, por regra, isso é uma não questão e, portanto, vamos centrar naquilo que é essencial. Portanto, é isto, ou seja, já falámos muito,
já encontramos a lista a que vos é aplicável, dissemos que a regra de nacionalidade, no vosso caso, é o registro comercial, no caso das empresas cabo-verdianas, seria o mesmo o registro comercial em Portugal, o registro mercantil em Espanha, por exemplo, o Certificate of Incorporation no Reino Unido, é um documento de prova da nacionalidade. A origem é, já sabem, apenas para aquisições de valor igual ou superior a 100 mil euros por fatura e tem que ser apresentado mais tardar até a recepção provisória dos produtos, não é necessariamente no momento da candidatura. Mas, enfim, eu agora não quero perder muito tempo com isto, não é tão relevante para vocês, mas podia ser até o momento, já depois da assinatura do contrato, quando nos chega a entrega, há um momento que nós chamamos de recepção provisória, o momento da chegada da viatura, por exemplo, ao lugar, ao porto, e é nesse momento, no máximo dos máximos, que este certificado nos tem que ser entregue. E se não for entregue, aí há um problema, porque não tínhamos prova da elegibilidade, tínhamos que cancelar o contrato, é uma atrapalhada. Então, quanto mais cedo tivermos isso, melhor. Mas, repito, esta lista que aqui está, que já vimos, em bom rigor, só é relevante, no vosso caso, para a nacionalidade das empresas e dos peritos individuais que contratem diretamente. Repito, só se o perito for subcontratado por uma outra entidade, que essa sim é elegível, é que esse perito pode ser de qualquer nacionalidade. Isto é muito importante e está tudo explicado neste tal anexo A2A que eu vos mostrei, que tem a lista dos países. Agora uma última pergunta mais geral. Porquê é que a União Europeia faz isso? Porquê é que nós não deixamos Cabo Verde comprar chinês? Ou comprar indiano? Ou comprar sul-africano? O que é que vocês acham? É uma pergunta mais teórica, mas também é para isso que servem estes plenários. As coisas assim. A proteger o seu mercado, está a defender o seu interesse, não é? Quer dizer, eu estou a ouvir com... Quem não tiver a falar, por favor, que desligue o microfone. Quem quiser falar, agradeço. Mas agradeço os vossos contributos, claro. A ajuda pública se insere num quadro mais vasto que é de cooperação entre os países. Sim. E os países ajudam, mas mediante determinadas condições. Sim. Protegendo condições que protegem ou beneficiam as suas empresas, a sua atividade comercial, digamos assim. O interesse comercial, digamos assim. Mário, de uma forma absolutamente fria, é isso que está a dizer, não é? Muito embora, vamos lá ver, isto nós estamos aqui a dizer, a União Europeia, eu devo dizer, e tenho que defender a dama da União Europeia, é provavelmente das organizações internacionais que faz a ajuda que nós chamamos mais desligada, ou seja, que não condiciona a aquisição de produtos ou a contratação de empresas ligadas ao financiador. Se vocês forem, por exemplo, ver a cooperação norte-americana, a ajuda é muitíssimo ligada. Eles obrigam-vos a comprar produtos americanos ou a contratar empresas norte-americanas. A União Europeia, até em linha com o princípio do desligamento da ajuda estabelecido no âmbito do caso da OCDE, tem vindo gradualmente ao longo dos anos aberto a porta para que, inclusivamente, fornecedores de produtos chineses, até 100 mil euros, por exemplo, podem comprar chineses, desde logo, não é? Ou sul-africano, ou indiano. E no caso das empresas, também há uma série de exceções. Portanto, enfim, gradualmente estamos a caminhar para lá. Mas o princípio também é que é esse. E por exemplo, no caso do FED é muito visível. O FED tem como base jurídica, até o momento, um acordo de Cotonou, que também é um acordo comercial, não é? Portanto, há alguns princípios de interesse comercial e geoestratégico que impactam na questão das regras de elegibilidade. Não é? Pronto, isto era uma conversa que nos podia levar muito longe. Sim. Sim, sim. Eu, nesta parte, também acho que um bocado justo, tendo em conta que o dinheiro que é investido para o desenvolvimento dos países, principalmente de Cabo Verde, é um dinheiro que vem dos contribuintes europeus
e das empresas também europeias. Eu acho que é um bocadinho injusto também comprarmos nas empresas que contribuem para esse desenvolvimento. Claro. Eu percebo, Julieta, este é um grande debate, é um debate muito quente, atenção, se calhar vocês nem imaginam quanto. Há muitas ONGs, muitas organizações da sociedade civil que entendem que a ajuda devia ser totalmente desligada. Aliás, isso resulta dos compromissos assumidos pela comunidade internacional em Paris, em Busan e numa série de cimeiras internacionais que gradualmente desligássemos a ajuda. No sentido em que a ajuda devia ser incondicional. É ajuda, ponto final, parágrafo, e devíamos pôr os interesses económicos de lado, não é? Mas como costuma dizer na gestão, não há almoços grátis, muitas vezes. É isso mesmo. E, portanto, ainda há algum condicionamento. Foi só uma questão de contexto, não é o objetivo desta formação discutir esta questão, mas acho que é importante termos consciência destas questões. E, aliás, reparem, a OCDE, que faz a avaliação da ajuda externa da União Europeia e de todas as agências que estão ligadas, dos países ligados à OCDE, é uma das coisas que vai verificar, qual é o nível de ligamento, desligamento da ajuda externa. Quanto à questão das exceções, não há regra sem exceção. Há sempre possibilidade de haver regras, exceções, mesmo às regras da nacionalidade. Quando a origem é uma exceção, por princípio, que é até 100 mil euros, podem comprar de qualquer país. Mas mesmo que fosse superior a 100 mil euros, por exemplo, eu recordo-me em projetos de desenvolvimento de segurança alimentar na Guiné-Bissau, onde se trata da produção, do apoio à produção de arroz. Não me perguntem porquê, não sei se alguns de vocês, das ONGs aqui presentes, sabem porquê, mas já me disseram que há descascadoras de arroz, que é uma máquina muito importante no processo de produção do arroz, que, tendo em conta o tipo de arroz que se produz na Guiné, há uma máquina que é produzida na Índia, em particular, que é a mais adequada ao contexto nacional. E, portanto, a Índia, teoricamente, não é um país elegível, mas pede-se uma derrogação, uma exceção à delegação da União Europeia a dizer, por razões técnicas, entendemos que este é o produto a adquirir e a delegação, fazendo a análise que for necessária, com uma boa justificação, pode dar essa derrogação. Ou imaginem uma ilha como Timor-Leste, está ali junto à Austrália, e que por razões de morosidade da importação de um produto que ou viria da Europa ou viria da Austrália, não vai esperar para que venha e, aliás, fica muitíssimo mais caro com os custos de transporte. Que viesse da União Europeia, pede uma derrogação à delegação da União Europeia. Ou então, casos de extrema urgência, como é evidente, não é? Se há um terremoto ou há um vulcão, como houve a erupção do vulcão na Ilha do Fogo, eu não vou estar agora preocupado com questões da nacionalidade de origem. Naturalmente, é o primeiro que me aparecer e que fizer bem o trabalho e os produtos que estão mais adequados, sejam material de campanha, para realojamento de pessoas, equipamento, obra, infraestruturas, e, portanto, aí abre-se a exceção em casos excepcionais, como é evidente, e não por regra. Deixem-me só ver, eu penso que há aqui um comentário. O pacote financeiro seja distribuído alguma fatia a empresas da União Europeia, diz José Andrade Zézio, exatamente, digamos, não há almoços grátis, como dizemos aqui, e uma cooperativa agrícola num PALOP queria um trator completamente mecânico, dizia a Fernanda, para poder reparar facilmente, e para tal era mais fácil comprar no Brasil. Ora, aqui está um bom exemplo também de uma exceção por razões técnicas à regra de origem. Bom, no vosso caso, repito, a preocupação será fundamentalmente com a regra da nacionalidade. Portanto, essa é a elegibilidade, quer dizer duas coisas, nacionalidade e origem e não exclusão, ou seja, vocês também não podem contratar empresas que estejam excluídas de financiamento da União Europeia ou porque foram condenadas a alguma sanção porque desviaram dinheiro no passado. Portanto, tem este tipo de cuidados que tem que ter na apreciação da elegibilidade. Não só a nacionalidade, mas também estas questões de não exclusão. Agora, vamos quanto à questão da elegibilidade dos custos. Tiago, ainda tenho uma dúvida. Sim. Esta questão da nacionalidade e da origem a mim faz-me sempre muita confusão. Acho que tenho aqui algum bloqueio que não me permite seguir em frente e daí às vezes nem participar muito nestas questões da nacionalidade e origem. Portanto, nós temos a exceção dos 100 mil euros, ou seja, até 100 mil euros a regra de origem não se aplica, mas é a de origem e nacionalidade da empresa que vende o produto, eu não consigo ainda ter isto muito claro na cabeça. Está bom, é um bom esclarecimento.
Não, ou seja, imaginem que vocês vão contratar uma empresa portuguesa, elegível a empresa. Não podem contratar empresa chinesa, isso é nacionalidade. Mas imagina que esta empresa portuguesa vos fornece um produto chinês de 50 mil euros. Vocês aí estavam a cumprir tudo bem. A empresa respeitava a regra da nacionalidade porque era portuguesa e, como a aquisição era até 50 mil euros, o produto, a origem, era elegível de acordo com a regra da origem. Não sei se posso entender. Ok. Agora, a empresa é portuguesa e o produto é de valor superior a 100 mil euros que querem adquirir. E o fornecedor é português. Tem que ser. Portanto, os dois critérios têm que estar verificados sempre, nacionalidade e origem, no caso de um fornecimento. Não é? E, portanto, a empresa tem que ser elegível. Se o produto é de mais 100 mil euros, bom, aí já não pode ser produto made in China. Ok. Se for uma empresa americana e o produto é de um outro sítio qualquer, mas a empresa é americana, mesmo que seja 100 euros, não posso comprar. Exatamente. Exatamente. É isso. Ok, esclarecida. No caso dos fornecimentos, os dois critérios têm que estar verificados. Sim, sim, sim. Isto é particularmente importante para os fornecimentos. Quando há prestação de serviços, a regra de origem não se aplica, porque até à data os consultores, Sim. como eu, não têm Made in China escritos na testa, nem Made in Portugal. Portanto, nós não somos produtos. Ainda. Obrigada. Ok? Pronto, portanto podemos... agora, atenção, não somos produtos, mas, atenção, por exemplo, agora aqui dar um exemplo. Eu fui contratado pelo projeto de assistência técnica, OSCAL, para dar esta formação. Eu sou português. Eu sou elegível. Se o projeto OSCAL... Mas agora, há um perito fantástico que sabe tudo sobre quadro lógico e procedimentos da União Europeia. É chinês. Podem achar estranho, mas sabe tudo. A pergunta que vos faço é, poderia o projeto OSCAL contratar esse chinês? Sim. Desde que, Sim. acho que sim. Desde que os chineses falam bem português? Atenção, sim, porquê? Porque, bom, desde lá que o português já fala português, como é evidente. Isso já são critérios técnicos. Sim, porque, em bom rigor, a delegação da União Europeia contratou uma entidade elegível, ok? Europeia. No caso da estrutura criada pela ANA, ok? É elegível. Se a ANA contrata português, chinês, etc., isso já são as tais subcontratações de peritos individuais. Os individuais podem ser qualquer nacionalidade, desde que sejam subcontratados por uma entidade elegível. Faço-me entender? Portanto, desde que eu contrate uma empresa europeia ou uma empresa de Cabo Verde, essas empresas podem contratar peritos individuais, formadores, consultores, assistentes técnicos de qualquer nacionalidade. Okay? Mas nós, a implementar um projeto, já não poderíamos, se fosse diretamente esse perito individual, só através de uma empresa. Tal e qual. Até que, eu não queria dizer isto, até que permite quase que alguma batota. Ou seja, vocês, às vezes a gente identifica os melhores peritos. Diz, pá, que azar, pá, ele é chinês, não pode ser, ou brasileiro, ou mexicano. Bom, vamos arranjar aqui uma estrutura jurídica que o contrato. Se a estrutura jurídica, que é uma empresa, tiver um acordo com ele, ela é elegível, já pode subcontratar esse tal perito chinês, ou o que for, não é? Está claro? Tá. Agora, por acaso, a questão do Brasil e Cabo Verde, nós temos tido nas avaliações muitas candidaturas de brasileiros que temos considerado elegíveis e afinal não são. Calhou não ser nenhum deles contratado, mas de facto não poderiam. Depende do instrumento financeiro. Se for este que eu acabo de falar, efetivamente o Brasil... Pois, é que o Brasil faz parte do G20, não é? Pois. Pois, e nos outros países e neste não é por causa... Porque é um país de renda... Exatamente. Porque não é menos avançado, nem é... Não, mas espera aí, não, isso... A questão nem é essa, Hermínia. É do G20. É o G20, é o G20. Porque na Guiné temos tido, mas a Guiné tem derrogação. Exceto para a parte da nacionalidade, por acaso tenho que ver isso. Ok. Bom, a Guiné tem uma série de exceções por causa da situação de crise. Mas não na nacionalidade, acho que a nacionalidade não na nacionalidade, pedir. Sim. É. Ok. Ok? Pronto. Obrigada. Então,
Quanto à questão do financiamento, há aqui uma questão importante que às vezes as pessoas têm, sobretudo quem começa a trabalhar pela primeira vez. Contrariamente a alguns doadores, ou alguns contratos, a União Europeia não financia partes específicas do projeto. Quando a União Europeia diz que eu financio 90% dos custos do projeto, é 90% do valor total. Não está a dizer, eu pago recursos humanos, viagens, equipamento, o resto não pago. E o que eu pago vale 90% do projeto. Não, não é assim. É um valor indiscriminado correspondente a 90% dos custos totais do projeto e não uma parte específica da ação, que fique claro, não é? E depois vamos ver o que é que acontece se os custos totais do projeto forem inferiores aos previstos. Temos aí uma simulação a seguir. Nesse caso, o valor da subvenção também é reduzida proporcionalmente, mas isso vemos a seguir. E vamos ver também como é que essa entidade financia a sua parte de cofinanciamento, ok? E, portanto, vamos ver o slide. Ainda não é o seguinte, também não é o seguinte, é este. Vamos lá ver, já lá vamos chegar. Portanto, custos elegíveis. O que é que são custos elegíveis da ação? São custos que nós realizamos durante a execução do projeto e, portanto, custos realizados antes do contrato estar assinado não são elegíveis, portanto, não se precipitem, mesmo que saibam que foram adjudicados os contratos, a realizar despesas, mesmo com recursos próprios, porque a União Europeia não vai reembolsar esses custos, só depois do contrato estar assinado, durante a execução do projeto, com exceção dos custos relacionados com os relatórios finais, com a verificação das despesas, com a avaliação final da ação, porque este tem lugar no momento que está definido no contrato como sendo um momento do encerramento daquele contrato. Portanto, há uma fase, como sabem, cada um dos vossos projetos deve estar isso identificado, que diz, naqueles 3, 4, 5, 6 meses, nós já não vamos realizar nenhuma atividade, a única coisa que vamos fazer é preparar o último relatório final, verificar as despesas e avaliar o projeto. Nesse momento, se calhar, tem que contratar um avaliador, tem que continuar a pagar salários das pessoas que estão a tratar dos relatórios finais. Portanto, esses custos associados a estas atividades, relatório final, verificação de despesas e avaliação, são elegíveis, mesmo que não seja na fase de implementação operacional do projeto. Ok? Pronto. Segundo critério, tem que estar previsto no orçamento. É evidente. Despesas que não estejam previstas no orçamento não são elegíveis, mesmo que vocês achem que são absolutamente essenciais para o projeto. Sem elas não conseguem executar uma determinada atividade. Bom, nesse caso, têm que primeiro fazer uma alteração ao orçamento, de acordo com aquilo que vamos ver amanhã, sem o que não podem prosseguir. Se vocês começam logo a pagar, a tirar verbas para executar atividades que não estavam previstas nas rúbricas ou subrúbricas do projeto, cuidado, essa despesa é inelegível. Já vamos ver que há a possibilidade de fazer algumas alterações ao orçamento que poderia eventualmente fazer esse tipo de despesas. Devem ser necessárias à execução da ação, como é evidente. Despesas necessárias, viagens de turismo, que não sejam viagens de missão, parece que não, mas é mesmo verdade. Aliás, há esse critério. Vocês querem contratar um consultor que venha de Portugal para Cabo Verde, há uma regra que nos diz que tem que contratar e ele supostamente tem que seguir o trajeto mais direto para chegar ao local do projeto. Não pode dar a volta, a não ser que os únicos voos disponíveis ou aqueles que cheguem, que sejam mais económicos, passem por Bissau, como tantas vezes acontece, ou passem por Dakar, ou passem por Casablanca, que eu sei também existe. Mas não vão agora à África do Sul, passam lá 3 ou 4 dias e depois vão a Nairobi e depois é que vão para Cabo Verde e vocês é que vão a pagar isso tudo. Isso não é necessário, essa questão da ação, como é evidente. Não é? E depois devem ser identificáveis, verificáveis, registados na contabilidade, razoáveis e justificados. E eu aqui chamo a atenção para uma coisa que a Miranda me alertou, e se quiser ela pode reforçar a ideia, é que muitos dos problemas que têm acontecido com os vossos projetos, com as linhas que têm sido lançadas, é a falta de suporte documental, de verificação, problemas de arquivo. Aliás, em geral, em todos os projetos financiados pela União Europeia, está estudado que cerca de 40% dos problemas com despesas inelegíveis resultam de falta de arquivo ou de conservação durante o prazo, que já vamos falar, que está previsto, além do fim do projeto, e, portanto, os documentos são descaminhados, estão mal classificados, estão destruídos,
tudo isto é um problema muito sério porque acarreta a ineligibilidade da despesa. Miranda, eu não sei se quer dizer mais alguma coisa em complemento do que eu estou a dizer. Não, acho que tu tens completamente razão. O problema que encontramos mais em todas as verificações é os documentos que estão a faltar, mas não são unicamente as peças. Muitas vezes também é o facto que quando faz um concurso não guarda toda a documentação. É só o contrato está cá, os factos estão lá, mas não encontramos a documentação como foi selecionado o fornecedor. E este acontece muitas vezes. É por isso que insistimos tanto sobre isso, porque realmente é uma coisa fácil de cumprir e muito importante. Ok. E depois a Liliana pergunta se não há despesas que podem ser consideradas dentro dos custos indiretos, que não sejam significativas. Ora bem, nós vamos já explicar a seguir o que é que são custos indiretos e nessa altura, se calhar, vamos ver o que é que entra dentro destes custos indiretos. Portanto, quando nós falamos custos totais do projeto que são financiados ou cofinanciados pela União Europeia, estamos a dizer basicamente que 90%, por exemplo, dos custos do orçamento são financiados pela União Europeia. Mas o que é que são esses custos do orçamento? São aquilo que nós chamamos de custos totais elegíveis, que é o último valor que vem no vosso orçamento, o valor mesmo total final, que inclui, então, custos diretos, custos indiretos e imprevistos. E então tem aqui um exemplo. E isto vai servir para ajudar a clarificar a dúvida da Liliana. E, portanto, vamos ver, mais à frente, eu vou-vos mostrar o modelo de orçamento, e, portanto, se algum de vocês quisesse partilhar um orçamento real, tanto melhor, que o orçamento está normalmente subdividido em 6 rubricas principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo a primeira para recursos humanos, viagens, equipamentos e fornecimentos e por aí adiante. Depois temos uma rúbrica que é outros, e já vamos ver o que é que cabe dentro de uma delas. Não é? Agora não é o objetivo, não é identificar exatamente o que é que cai dentro de cada uma destas rubricas principais. E depois calculamos o total. Neste projeto seriam 800 mil euros de custos diretos. Diretos quer dizer custos diretamente associados, que precisamos mesmo para executar as atividades do projeto, excluindo os imprevistos, excluindo custos indiretos, não é? Necessários, justificados, previstos no orçamento. E depois temos então estes tais 7% de custos indiretos, que é uma verba global, em inglês diz lump sum, não é? Um montante total que resulta da mera aplicação de uma taxa até 7% destes custos, ok? 56 mil neste caso. Ora bem, agora devolvo-vos a pergunta, para que é que servem estes custos indiretos? E respondendo à pergunta da Liliana, eu posso usar dinheiro destes custos indiretos para pagar atividades do projeto? Sim ou não? Quem é que quer responder? Ou ajudar a responder? Primeiro, para que é que servem os custos indiretos? Alguém tem uma ideia? Bom, eu posso tentar responder. Sim? Sim, claro. Vamos ouvir? Sim, sim, claro. Os custos indiretos servem para pagar despesas que não estão orçamentais, não são financiadas pelo projeto, mas são advenientes da atividade do projeto. Ou seja, porque estamos a implementar o projeto, eventualmente vamos ter determinados custos acrescidos que não estão financiados pelo projeto, mas que podem ser suportados pelos custos indiretos. Exatamente. Obviamente que tem que respeitar os critérios de elegibilidade, digamos, sim, tem de ser custos elegíveis. Mas permita-me só fazer uma pergunta. Pode-me dar um exemplo do custo indireto? O que é que poderia... Imaginemos que eu não tenho previsto, digamos, no escritório local o custo de energia, mas a minha atividade levou-me a que tivesse um consumo excessivo de energia. Eventualmente posso, sim.
pagar essa energia a partir desta rúbrica de custos indiretos. Exatamente. Ou despesas de telecomunicações, ou despesas de renda, digamos, da sede do vosso escritório, ou pessoal de apoio que não esteja diretamente envolvido na execução do projeto, mas que tem que fazer o tratamento contabilístico, digamos, das atividades do projeto na sede. Portanto, tudo isso são custos que, como estava a dizer, não estão diretamente ligados à execução do projeto, não são necessários à execução da ação, mas que resultam indiretamente, né? Porque tem que haver uma estrutura de apoio para que estas coisas aconteçam. E nem sempre esta estrutura de apoio pode ser financiada pelo próprio projeto, porque não é uma atividade necessária. Eu sei que muitas vezes temos a tentação de dizer, pôr enquanto custos diretos, coordenador geral do projeto, e está em Lisboa. Muitas vezes esse coordenador, objetivamente, geral do projeto, não tem necessariamente que existir. Precisamos de ter um coordenador no terreno, e esse é que tem que ser financiado com dinheiro do projeto. E, portanto, podemos ter, evidentemente, um gestor de projetos, não é? Geral. Olha, uma Hermínia, no caso do Marquês de Valflor, não é? Que acompanha vários projetos, segundo sei. Bom, aí digamos, o financiamento do seu salário, assim como uma série de outros custos da organização, saem também destes 7%, não é? Também porque pode haver outras fontes de financiamento, naturalmente, não é? É uma parte, de facto, muito importante e que, para as organizações... Há uma parte nos custos diretos, ou seja, os custos indiretos não são suficientes para cobrir tudo o que é custo direto com a ação. E quando, nesse caso, a União Europeia aceita a imputação de outro tipo de custos, desde que seja proporcional ao trabalho que é feito diretamente com a ação. Ok. Portanto, podes pôr, por exemplo, ter efetivamente um coordenador geral, como seria em Lisboa, e dizer estou a imputar 20% ao projeto. É isso? Sim. Como custo direto? Sim. Ok. Olha, eu deixo-me dizer... Neste o meu exemplo, por isso é que falei. Não, eu peço imensa desculpa, eu não te quero pôr em sarilhos. Não, eu sei. Mas repara... Está colocado assim. E depende, mas nós já tivemos problemas com algumas delegações que entendiam, naqueles casos específicos, que não devia ser assim considerado e, portanto, o custo da coordenação geral, mas se calhar naquele projeto não estava devidamente explicado. Há muitos anos, há mais de 10, 15, mais anos atrás, não era de todo permitido. Não era de todo permitido. A dada altura, com as alterações, começou a ser permitido. Ultimamente tem havido mais dificuldade nessa situação, mas quando é aceite, pronto, fica aceite, há uma parte até porque há trabalho no terreno, não é? Há que trabalho depois feito diretamente. Claro. Mas não a totalidade dos 100%. Sempre uma parte razoável do que é o trabalho na implementação direta da ação. Da ação, claro. Sim. Pronto, está explicado e, portanto, percebemos a diferença entre custos diretos e indiretos. E depois temos, qual é a grande, digamos, diferença? É que os custos indiretos não estão sujeitos à verificação de despesas pelo auditor, ou seja, quando há verificação de despesas para validar os custos realizados e é com base nesse relatório que se faz depois os pedidos de pré-financiamento para as tranches seguintes de financiamento do projeto, o auditor não... Bom, esta é uma questão que se pode discutir, mas não olha necessariamente para o destino que demos aos custos indiretos, não é? Muitas vezes o que acontece, não sei se querem partilhar a vossa experiência, é que às vezes eles não olham para o suporte documental, não têm que verificar a sua elegibilidade nos mesmos termos que um custo direto, mas gostam de saber o que é que andamos a fazer. Ou seja, então, utilizou isto para quê? Foi só para o aluguer da renda, foi para pagar alguns recursos humanos, foi isto, etc, etc. É um tipo de pergunta que muitas vezes nos faz, mas nós não somos obrigados de todo, pelo contrário, a mostrar o suporte documental das despesas que realizamos com os custos indiretos. Não sei se têm uma experiência diferente ou não, mas esta é, digamos, aquilo que deveria acontecer, portanto não está sujeito à verificação de despesa como um custo direto. E depois temos os imprevistos. Os imprevistos são 5% dos 800 mil, 40 mil, que é um montante que está lá reservado,
supostamente só devemos usar em caso, efetivamente, despesa que não estávamos a pensar ter que realizar, que fugiu ao nosso controle, e com a autorização prévia da União Europeia, da delegação, podemos usar. Olhem, tipicamente, alguém que ficou retido por causa do Covid-19 em Cabo Verde, não conseguiu regressar ao país de origem, mas depois imaginem que há um voo excepcional, mas que é particularmente caro e que tem que dar uma volta por aqui e por acolá, que encarece nossas despesas, nossa rubrica de viagens com o qual não estávamos a contar, teoricamente aí seria uma situação de verdadeiro imprevisto, na qual poderíamos fazer uso desta rúbrica com, não se esqueçam, a autorização prévia da União Europeia. E, portanto, o total, neste caso, seriam 896 mil euros de custos totais elegíveis, incluindo custos diretos, indiretos e imprevistos, dos quais a União Europeia contribui com, neste exemplo, 90% e nós com 10%. Nós, com 10%, seja fundos próprios, fundos de terceiros, não é? De organizações, é a maior parte dos casos, ou, muito excepcionalmente, as tais contribuições em espécie que rarissimamente são aceitas. E quem sabe, no futuro, quando o trabalho voluntário tiver aceito definitivamente regulamentado, 50% destes 89.600 poderão ser por via do trabalho voluntário. Mas isso ainda temos que aguardar por essa tal regulamentação. Pronto. A questão que aqui está explicada é que se no final do projeto os custos totais não forem inferiores, porque o orçamento é uma mera previsão dos custos, se não forem 896 mil, mas forem 840 mil euros, então a contribuição máxima da União Europeia não é, evidentemente, os 806.400 que estavam inicialmente previstos, não é? Porque, de outra forma, estávamos, em termos percentuais, a receber mais do que os 90% que tínhamos estabelecido e que define o teto máximo de contribuição da União Europeia. Portanto, temos que olhar sempre para o valor final. Se gastamos menos do que estava orçamentado, então a União Europeia só nos paga 90% dos tais 840 mil, ou seja, 756 mil. Para recebermos aquele valor que estamos a pensar receber, os 806.400 da União Europeia, temos efetivamente que ter como custos totais elegíveis 896 mil, pelo menos. E até podemos ter mais custos, se assim for necessário, financiados então com recursos nossos, adicionais, mas o teto máximo da União Europeia, nesse caso, também já não é 90% de 1 milhão de euros. Aí o teto já não será a percentagem, mas o valor máximo absoluto que a União Europeia definiu que iria pagar, os 806.400. Portanto, em resumo, se nós gastamos mais do que está orçamentado, a União Europeia nunca nos pagará mais do que os 806.400, que era a contribuição máxima inicialmente acordada. Se gastarmos menos no total, a União Europeia aplica a percentagem de financiamento, 90%, seja qual seja o valor, efetivamente, que esteja verificado no final. É assim que isto funciona. Portanto, aqui a monitoria financeira tem que ser sempre feita para sabermos exatamente quanto é que vamos poder receber no final. Aqui uma última pergunta que aqui está no chat e, portanto, ou duas últimas, antes, se calhar, de fazermos aqui uma pequena pausa para um café e depois continuamos com a parte dos custos e fazemos um exercício, orçamentos e custos sobre custos elegíveis e inelegíveis. A Liliana pergunta se todos os orçamentos têm essas rúbricas. Têm, efetivamente. O orçamento, nós não somos obrigados a preencher todas estas rúbricas, como é evidente. Por exemplo, aqui outros não preenchemos. É uma rúbrica de salvaguarda. Normalmente preenchemos todas as outras, porque há sempre recursos humanos, há sempre viagens, há sempre equipamentos, enfim, normalmente preenche todas as outras. Mas é sempre esta estrutura. Eu já vos vou mostrar na tabela Excel qual é a estrutura, que é a estrutura dos orçamentos que vocês estão agora a executar. E se pergunta a Elisa se somente os imprevistos têm de ter autorização prévia da União Europeia ou também os custos indiretos. Não, somente os imprevistos é que têm que ter autorização para a sua utilização. Os custos indiretos ser-vos-ão pago, digamos, à medida que vocês recebem os custos diretos. Portanto, se recebem uma tranche de 1.000, 7% do 1.000 são custos indiretos e que vocês usam como entenderem, não é? Agora, há uma pergunta particular, que é particularmente sensível, já agora pergunta à Miranda, que é o seguinte: se vocês, na fase da avaliação das propostas, por acaso perguntaram
aos candidatos o que é que eles iam fazer com os custos indiretos. Porque eu vejo algumas delegações a fazer essa pergunta, não é? Só para explicar, muitas vezes as delegações fazem este tipo de perguntas porque querem evitar uma sobreposição de custos diretos com indiretos. Vocês não podem estar a financiar duplamente algo que já está financiado pelos custos diretos com algo que pensam financiar com os custos indiretos, através dos custos indiretos. É por essa razão que é feita essa pergunta muitas vezes no momento das candidaturas, mas depois podemos perguntar diretamente. A Liliana diz que o seu orçamento não tem imprevistos. É estranho, mas que tem que ter lá, pelo menos no quadro, está lá uma rubricazinha. Devia ter um valor de até 5% para imprevistos. Os meus também não têm imprevistos porque não coloco imprevistos nos projetos. Ok. E porquê? Mas o formulário tem o descritivo. Sim. Não somos obrigados a colocar custos de imprevistos. Ok. Mas já agora, pergunto ao Hermínio e ao Liliana, e porquê é que não o fazem? Não sei que haja aí algum segredo comercial que não queiram partilhar, mas há alguma razão? O total do projeto não vai alterar e tendo em conta a flexibilidade de 25% entre rubricas, é mais fácil gerir o projeto, principalmente que são valores pequenos, os projetos não são muito elevados. Sim. Em Cabo Verde, neste caso, é mais fácil gerir o projeto com a flexibilidade entre rubricas do que estar a ter 5% de imprevistos, sendo que Cabo Verde não tem muitos imprevistos, é claro que não previmos o Covid, mas... E depois já há esta flexibilidade, porque como há limites máximos, como temos apresentado projetos dentro do limite máximo, não faz sentido guardar a reserva dos imprevistos, tendo em conta a flexibilidade. Ok. A Liliana diz que não participou na elaboração do orçamento, portanto não sabe, embora esta explicação da Hermínia faça sentido. Eu não sei se há mais alguém que não tenha imprevistos previstos no orçamento. Nós não temos previsto, pelas razões que a Hermínia acabou de dizer e também porque é muito difícil tocar os imprevistos. Digamos, é preciso uma Covid, uma erupção vulcânica, etc. E pronto. Muito bem. A Odeta também diz que não temos. Ok, já percebi que é a esmagadora maioria, se não a totalidade. Muito bem. Mas olha, Tiago. Sim, Susana. Posso dizer? Era só para alertar em relação a uma coisa, porque principalmente estou a falar do nosso projeto no passado. Olha que foi graças a imprevisto é que nós conseguimos corrigir em relação aos custos de mudanças de preço do bilhete de avião. Sim. Muito importante isso. Se nós não tivéssemos isso, houve um aumento no espaço de pouco tempo. No momento em que foi concebido o orçamento, foi enviada a proposta no momento do projeto. E depois, no momento da implementação da ação, tivemos que rever tudo e grande parte do dinheiro nós tivemos que fazer ali umas realocações, mas a parte do imprevisto tem sido muito importante. Sim. Com esses custos de transporte. Sim. Sim, e pronto, e países com problemas de valorização cambial agudas é muito importante, até porque se diz justamente que os imprevistos podem servir para acudir a problemas de perdas cambiais, ok? Mas de facto há o problema de ter que pedir, ter que ter autorização. Bom, embora a Susana tenha dado aqui um exemplo em que isso foi aparentemente perfeitamente justificado e conseguiram cobrir essa diferença do preço dos bilhetes de avião. Porque, de facto, essa sim é às vezes uma modificação decorrente da alteração do preço do combustível, que faz aumentar os preços dos bilhetes. Enfim, para já o objetivo era definir o que é que se entende por imprevisto. Imprevisto é verdadeiramente imprevisto, fora de controle, greves, Covid, epidemias, vulcões, como estava a dizer o Mário, e portanto essas são situações excepcionais em que podemos, se estiver orçamentado. E de resto, os custos indiretos também, teoricamente, vocês poderiam não os pôr lá. E até se diz que é até 7%, vocês podiam pedir 5%, 6%, 4%. É evidente, a maior parte das vezes nós queremos ir até ao máximo, porque precisamos desses custos indiretos para as nossas organizações. Agora, o Joaquim Alves diz que nós temos e foi utilizado no plano de contingência de Covid-19. Ora, aí está um exemplo interessante.
E a Fernanda, o imprevisto pode estar relacionado com os riscos do quadro lógico? É curioso dizer isso. Pode ser um indicador, ou seja, se nós identificarmos os riscos no projeto, no desenho do projeto, e se eles se verificam, podem ser assumidos como riscos, mas há riscos mais ou menos previsíveis, riscos imprevisíveis. Aqui estamos a falar de riscos imprevisíveis, não é? Mas que, se estiverem identificados, tanto melhor, porque ajuda a justificar a utilização dos imprevistos perante a delegação. Muito bem, olhem, já são em Cabo Verde 11h15 ou 11h16. Fazíamos então agora uma pausa. Desta vez, a da manhã vou ter que ser mais duro e, portanto, só vos vou dar 10 minutos, se não se importam, portanto, estaríamos de volta às 26. E antes de seguirmos então para a questão, enfim, que já falámos, que não é neste momento tão relevante, das contribuições em espécie, vamos ver de forma detalhada como é que os orçamentos estão organizados, uma lista dos custos não elegíveis e vamos fazer um exercício sobre elegibilidade de custos e corrigir necessariamente antes da hora do almoço. Portanto, vamos agora ter uma pausa e até já.